Nesse vídeo eu vou te apresentar a tríade de funis de Direct Response para você conseguir escalar os seus infoprodutos. Antes de começar, esse vídeo ele é válido para quem quer escalar infoprodutos, tá? Ah, eu trabalho com Nutra, eu trabalho com outro tipo de produto. Não funciona, estou falando de infoprodutos. Arthur, eu trabalho no Brasil ou trabalho vendendo infoproduto global? Vale, independente do tipo de país. O que vai mudar é o idioma, mas a lógica do que eu vou te apresentar é exatamente a mesma. Caso você não me conheça, muito prazer, meu nome é Arthur Gimenez, sou copywriter e estrategista, já desenvolvi mais de 200 funis, trabalho em operações de 7 dígitos por mês com infoprodutos e sou especialista em marketing de resposta direta. Se você já veio, por exemplo, do mercado de lançamentos e não está tão familiarizado, é uma metodologia em que a gente trabalha a venda de produtos para público frio. A gente não faz lançamento, a gente não precisa de audiência, o nosso foco é criar boas ofertas para vender para público frio. E dependendo do tipo de operação que você vai ter e o momento em que ela está, será necessário funis completamente diferentes que servem para funções distintas. E o meu objetivo nesse vídeo é justamente trazer essa clareza para você. Que tipo de funil você precisa, que tipo de gargalo, que tipo de desafio geralmente as pessoas enfrentam em cada um deles e o que você pode fazer para destravar, sabendo o que fazer para realmente não ter mais nenhum tipo de problema, dificuldade na hora da escala. Beleza? Vamos lá. Eu chamo de tríade de funis porque toda operação de resposta direta, ela passa por 3 momentos diferentes. Cada momento tem um desafio distinto. E basicamente você vai precisar de um funil de validação, um funil de escala e um funil de monetização. O funil de validação, ele vai ser útil quando você está começando uma operação do zero, ou para você que já tem uma operação, mas você vai criar uma nova oferta, um novo produto, trabalhar com outro especialista ou outro nicho. Então não importa o quão grande você seja, Arthur, eu já faturo 2, 3 milhões por mês. Não importa, se você vai desenvolver um novo produto, uma nova oferta, você vai iniciar pelo funil de validação. Arthur, já tenho uma oferta validada, quero escalar mais. Existe um funil de escala que é diferente. Você vai trabalhar de uma forma distinta. E depois que você já está no nível mais avançado, a gente vai trabalhar com um funil de monetização. Vamos então na sequência. O funil de validação é a primeira coisa que você vai pensar se você está criando um produto novo, uma nova oferta. O seu objetivo com ele é validar demanda e posicionamento. O funil de validação não é o funil mais lucrativo, não é o funil que vai te deixar rico, não é nada disso. É para você entender se a ideia que você tem, se o teu produto ele tem demanda ou não, e se aquele posicionamento que você quer vender, ele faz sentido. Porque senão o que vai acontecer? Isso aconteceu muitas vezes comigo, talvez já tenha acontecido com você também. Você acha que você tem uma puta ideia de um produto. Você perde semanas ou meses desenvolvendo o produto, criando ali um funil, desenvolvendo um entregável, e quando você vai ver, aquele produto ele não tem tanta atenção, as pessoas não se interessam tanto por ele quanto você imaginava. Quando a gente trabalha com funil de validação, você evita ter todo esse desperdício de tempo e de dinheiro. Então aqui, como que vai funcionar? Primeiro, o funil de validação, ele é ideal para sua primeira oferta ou para sua próxima oferta. Arthur, já tem uma oferta escalando muito e não tem intenção de fazer outra coisa. Então, nesse caso, esquece o funil de validação, você vai direto para o próximo. Arthur, não tenho nada, eu vou criar um novo. Então, você vai para o funil de validação primeiro. Como que ele vai funcionar? Bom, primeiro, você quer colocar ele no ar rápido. Se você for rápido, já tiver uma operação estruturada, você pode colocar ele no ar, às vezes, de um dia para o outro, né? 1, 2 dias. Se é um pouco mais lento, você pode precisar ali de um horizonte de 3 a 7 dias para você criar e colocar esse funil no ar. A ideia é fazer ele estar rodando rápido e a parte boa, a grande vantagem é que tem baixa complexidade operacional. Tem poucas demandas, é fácil de você fazer, é fácil de você colocar no ar. Dá para você fazer sozinho, dá para fazer isso com uma equipe minúscula, ou enfim, ou com ninguém. É muito simples você colocar no ar. E a ideia é você validar com pouco orçamento, é para você testar uma ideia. E se der bom, maravilha, você vai começar a escalar, vai começar a ganhar mais dinheiro, mas você não precisa ter um caixa muito grande para fazer isso acontecer. Eu costumo falar que, olha, você tem ali, pô, 1.000, 2.000 reais, você já consegue validar a tua primeira oferta, assim, de boa, dentro desse modelo de fundo de validação. A gente verifica se tem demanda dentro do produto que você quer vender, dentro do seu nicho, com esse posicionamento, e o que você pode esperar, tá? Para considerar um cenário positivo, é um ROI esperado de 1,5 a 1,8. Esse não é um funil que vai te trazer um ROI muito alto, e ele tem ali algumas desvantagens. Por exemplo, o funil de validação, ele tende a ser um funil mais inconstante. Você tende a ter mais problema com oscilações no meta-ads, então de ações de tráfego em que CPM
e CPC estão mais caros, tendem a afetar muito mais profundamente a tua margem, isso faz parte desse tipo de funil, mas via de regra, você consegue puxar ali uma média de 1,5 a 1,8 de ROI, o que é muito bom. A gente já criou funil de validação, que a gente começou a escalar e chegou a fazer mais de 20 mil por dia com um funil muito simples, que a gente precisou de literalmente 2 dias para desenvolver. Dá para fazer? Dá. Uma margem mais apertada, mas você pode sim ter uma operação com esse tipo de funil. O que eu não recomendo é você só ter esse tipo de operação, tá? O que mais a gente está procurando? A gente obter dados sobre esse tipo de funil, principalmente o padrão de conversão da página, certo? Às vezes uma página para um nicho vai ser diferente de uma página para outro nicho, para outro produto. Então eu quero fazer testes para entender o que está convertendo para essa oferta. Eu tendo a descobrir os melhores ângulos e formatos de criativo que vão puxar ali mais escala e o tipo de estrutura de campanhas que vai funcionar melhor. Isso aqui é ouro, principalmente quando você estiver chegando nas próximas fases da tua operação. Como você já deve imaginar, né, um funil de validação nada mais é do que um funil de low ticket. É um low ticket ou um tripwire. Estamos falando basicamente de uma página de venda simples, um quiz ou uma mini VSL. A única que daria um pouco mais de trabalho aqui é a mini VSL, que ela é opcional e válida em alguns casos. Na grande maioria das vezes, um único quiz ou uma única página de vendas já é o suficiente para você ter uma boa oferta validada, tá? E aqui, quando a gente fala de tipo de funil, a gente está falando ali de um produto que vai custar de R$19,90 a 97. A gente tem ali produto de R$37, low ticket, em big nicho, que com um único quiz a gente vai fazer mais de 20 mil de faturamento por dia, tá? Dá para escalar mais que isso? Até dá, né? Mas vai ter as suas dificuldades, vocês vão entender isso um pouco mais para frente. De maneira geral, como que eu vou organizar esse tipo de funil na extensão, né? Vai ser um front de R$19, né? De 19, R$20, até aproximadamente 97. Isso aqui são nas extremidades. O que eu particularmente gosto é pegar ali na faixa dos 37 a 67, mas vai depender muito do nicho também. Eu vou colocar 3 order bumps. Tem gente que coloca mais, tem gente que coloca menos. Pelos meus testes, 3 order bumps é o que a gente encontrou para maximizar o nosso lucro. E o nosso objetivo aqui é muito simples. Eu quero bater de 10 a 30% de conversão por order bump. Eu vou trabalhar uma faixa de 10 a R$50 aproximadamente no ticket de cada order bump. E eu nunca vou repetir. Então, eu não vou colocar, por exemplo, 3 order bumps com o mesmo preço. Eu vou colocar uma escadinha, cada order bump num preço diferente para não gerar competição entre eles. Entre os inúmeros testes que a gente fez, esse foi o formato que mais maximizou o nosso lucro. E a conversão, obviamente, vai depender do ticket. Se o ticket for um pouco mais alto do order bump, a tendência é ele converter menos. E se o ticket for mais baixo, ele tende a converter mais. Mas no geral, essa é a faixa que a gente vai esperar, de 10 a 30% de conversão. E a gente vai colocar também, pelo menos um upsell. O upsell eu vou colocar ali de 200 a R$500. A conversão tende a ser fraca, tá? R$500 inclusive já é forçar até um pouquinho a amizade. É mais fácil você conseguir com tickets um pouco menores. Mas aqui a conversão do upsell dificilmente vai passar de 5%, tá? O foco aqui desse produto low ticket vai ser principalmente o order bump. Muitas vezes você vai estar empatando aqui no front e o que vai gerar lucro para você é justamente essa extensão de order bumps e upsell com uma participação muito forte dos order bumps, tá? E via de regra, que tipo de resultado você pode esperar? Bom, validação rápida, geralmente de 3 a 7 dias. É muito rápido de você colocar no ar e ver se dá certo ou não. Para quem está começando agora, é uma ótima opção para você levantar caixa e é uma excelente forma para você adquirir clientes a um baixo custo. Então, mesmo que a tua operação já esteja ali muito mais escalada, já tem ali uma equipe, já tem ofertas que escalam bastante, às vezes faz sentido você colocar novos funis de validação, né, low ticket, e mesmo você já tendo outros ativos que escalam mais do que esse funil, muitas vezes é interessante você manter ele pela capacidade de gerar volume de clientes a um custo relativamente baixo, para você poder monetizar ele mais para frente. O segundo tipo de funil que você vai montar é o funil de escala. Aqui é onde a coisa começa a ficar braba mesmo. Por quê? Aqui a gente já está pensando numa escala muito mais agressiva de faturamento. Um funil de validação, você pode bater ali os seus múltiplos 6 dígitos por mês, dependendo do nicho. Dá para fazer isso. Só que é no funil de escala que você consegue chegar em patamares muito maiores. Você consegue chegar em 7, até múltiplos 7 dígitos de faturamento com esse formato. Como que ele funciona? Esse funil ele é ideal para quem já tem uma oferta validada. Pô, você já validou aqui um funil inicial low ticket? Você pode pegar e transformar esse funil num funil de escala, mudando o formato dele. No geral, eu recomendo esse funil para quem tem pelo menos 10 mil de caixa para investir,
porque você vai precisar fazer mais testes, e esses testes eles são ali um pouco mais caros. E como que vai funcionar? No geral, a gente vai pegar uma fatia de público e um ângulo que já validou e colocar uma oferta mais cara no front. E aqui você vai ver que as peças vão começar a se encaixar melhor. Se você validou um low ticket, você já sabe o público que compra e o tipo de comunicação que tem mais poder de conversão. Você sabe o tipo de anúncio que vende mais, você já tem uma série de informações, de dados muito valiosos. Eu consigo pegar essas informações, criar um novo tipo de funil mais caro para esse mesmo público. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ganhar assertividade, e esse é um ponto importantíssimo. Muita gente está no mercado testando oferta após oferta, torrando uma fortuna e tem uma assertividade muito baixa. Seja porque ignorou o funil de validação ou porque foi direto para um funil de escala, que é muito mais caro e trabalhoso para você implementar, e aí você acaba jogando no escuro. Então, a gente trabalha de uma forma em que a gente já tem muitos dados importantes para a gente usar como base antes mesmo de criar esse tipo de funil. Isso nos torna muito mais assertivos na nossa escolha, né, dos nossos funis. Eles permitem você ter uma escala mais agressiva, como eu falei, e ele é muito bom porque ele derruba todo mundo no leilão. Pensa o seguinte, se você tem um produto de R$ 30 ou se você tem um produto de R$ 300, são cenários muito diferentes. Se você está vendendo para aquele mesmo público de R$ 30 para um produto 10 vezes o ticket, você tem a capacidade de pagar muito mais por esse cliente. E é por isso que você consegue pegar muito mais cliente para você. Você derruba todo mundo no leilão, porque o seu ticket médio é mais alto. Quanto mais alto for o ticket médio, mais vantagem você tem no Facebook Ads e no YouTube. O ticket médio mais alto permite você captar os clientes mais qualificados. Via de regra, esse já é um funil que aguenta uma escala um pouco maior, com mais lucratividade, então ele tende a ser um funil que você consegue escalar com ROI acima de 2, coisa que no low ticket é muito mais desafiador. E aqui é onde você encontra o potencial de bater 1 milhão por mês. Por quê? Justamente por conta do ticket médio. Se você trabalha em grandes nichos, sexualidade, renda extra, saúde, você pode bater ali 1 milhão ou múltiplos 7 dígitos com esse tipo de oferta. Se o teu nicho for menor, for um subnicho, um micronicho, talvez você não consiga escalar 1 milhão, mas você consegue escalar múltiplo 6. 6 ou múltiplo 6 dígitos são possíveis em qualquer nicho. Todo nicho ele suporta 6 dígitos, mas nem todo nicho suporta 7. Então, independente do caso, esse é o estilo de funil que vai conseguir aumentar a escala dentro da realidade do nicho que você for trabalhar. Geralmente, a gente vai precisar de 30 dias para implementar esse tipo de funil. Em alguns casos pode demorar mais, pode demorar menos, mas é um tipo de funil que demanda mais trabalho. Por isso que eu falo que os contras são maior demanda operacional, é mais difícil de produzir e precisa de um pouco mais de dinheiro para você validar. Mas ainda assim, é o funil mais lucrativo que existe, sem sombra de dúvida. Você já deve saber muito bem que eu estou falando do funil de VSL. Não existe hoje no mercado um funil que tem uma maior capacidade de converter público frio em escala e com margem do que o funil de VSL. Não recomendo iniciar com funil de VSL, mas recomendo você ter mais cedo ou mais tarde um funil de VSL para você poder escalar. Aqui você vai ver que o tipo de funil, de extensão de funil, ele é um pouco diferente do funil low ticket. Por quê? Porque aqui eu vou trabalhar com um front, geralmente ali de R$ 200 a R$ 400. O ticket vai depender muito do seu nicho. A oferta que eu mais escalei com funil de VSL foi um produto de 197, mas muita gente prefere usar o de 297, mas vai variar nicho de nicho e de oferta. O que que a gente vai fazer? Eu não vou trabalhar com order bump, com funil de VSL, mas vou trabalhar com upsells. Geralmente eu vou trabalhar com dois. Os upsells eles vão ter ali de 497 a 697 no seu ticket e eu vou estar esperando uma conversão de 10 a 15%. Por quê? Porque aqui eu tenho mais vendas no cartão, então naturalmente tende a ter mais saída de upsell. Eu faço isso tanto para upsell quanto para downsell. O downsell ele tende a converter um pouquinho menos e ele sempre vai ter, geralmente, sempre não, né? Mas via de regra, 50% do valor do produto de upsell. Então, se aqui custa 500, o meu downsell vai custar 250. Se aqui custa 700, aqui ele vai custar 350. Eu costumo manter esse padrão, tá? Por que que aqui eu não coloco order bump? Porque aqui eu vou ganhar mais dinheiro no meu upsell. É muito diferente do funil de validação, que eu preciso do order bump porque eu tenho muita venda no Pix.
Então, muitas pessoas que vão pagar no Pix não vão ver minha página de obrigado. Por isso que o Order Bump tem mais importância lá do que aqui. Para cada tipo de funil, você vai fazer ali esses ajustes, tá? E como eu falei, é importante você ter, né, upsell ou order bump, dependendo do tipo de funil, mas não basta só você ter. Você precisa bater uma meta de performance. Então, eu estou passando alguns dos números que são benchmark aqui da minha operação para você poder usar como base para saber se o teu upsell, se o teu downsell, ele está bom ou não, tá? E quando você consegue seguir tudo isso, basicamente você vai ter a operação mais lucrativa e escalável. Aqui você tem muito mais lucro do que só um funil low ticket. Aqui você tem uma escala muito maior, um ticket médio muito maior, uma previsibilidade muito maior. Quando você está aqui nesse nível, geralmente onde você já está aqui com uma operação um pouco mais robusta, um pouco mais estruturada. Talvez seja a realidade de muitos que estão me ouvindo agora. Mas mesmo para você que já tem uma operação mais escalada, você ainda vai ter algumas dores muito fortes, que é o que o terceiro tipo de funil vai fazer por você. Vai resolver para você, no caso. Muita gente que trabalha com funil de VSL percebe o seguinte, que a oscilação do Meta Ads, né, principalmente Meta e Google, né, pô, aumento de CPM, aumento de CPC, faz com que o funil, por mais que ele seja mais escalado e lucrativo, ele passe a ser muito inconstante, dias muito bons e dias muito ruins. O que que você faz para poder combater e ter mais previsibilidade, ter mais margem de lucro e chegar num outro nível de escala? Você vai chegar agora no funil de monetização, tá? Às vezes você já está fazendo seus 10, 15, 20 mil por dia com um funil de VSL, mas você não consegue ir além, não consegue chegar a 30, 40, 50, 100 mil por dia, que dá para fazer quando você tem uma operação robusta de direct response. Muitas vezes o que está te travando é justamente isso aqui, o teu funil de monetização. O que que a gente vai fazer? A gente quer maximizar o lucro. De que maneira? Bom, eu estou partindo do princípio que tem uma oferta validada e de preferência já no momento de escala. E aqui eu quero aumentar o teu LTV, você vai vender mais para a base e a grande maioria das operações que já estão escaladas utiliza a própria base de clientes de maneira muito ruim, muito abaixo do que poderia. Então, o que que você vai fazer? A gente vai pegar, aumentar o volume de vendas com um custo praticamente zero. Afinal, você já pagou por esse cliente. Existe um custo com ferramenta, com automação, às vezes com alguém de comercial, mas é muito menor do que se você tiver simplesmente é, pagando tráfego para um novo cliente. Como que vai funcionar? Aqui em termos de extensão de funil, já é diferente. Existem diferentes tipos de funil que você vai poder trabalhar e eles vão variar dependendo do tipo de produto. O que que a gente vai fazer aqui no funil de monetização é basicamente empilhar novos produtos de tickets mais altos. E dependendo do ticket, um tipo de funil vai ser diferente. Ou a gente vai trabalhar colocando um produto ali de R$ 2.000 no teu back-end, geralmente é a forma mais fácil de iniciar. Em alguns casos, a gente vai ir direto para a oferta side ticket, de R$ 5.000 para cima. Dependendo do funil, dependendo do nicho, a gente consegue fazer diferentes tipos de produto. Funil de 2.000, de 5.000, de 10.000 e assim por diante, tá? Como que isso vai funcionar? O funil principal vai ser o funil de webinário, vai ser o primeiro que você vai aplicar. Ou você vai aplicar um funil de recuperação, ou você vai trabalhar com um funil de ascensão. Por mais que sejam webinários, são webinários com formatos e estilos de comunicação completamente diferentes. Esse é muito bom, principalmente para vender um produto de 2, 3 mil, em alguns casos para gerar aplicações para produtos mais caros. Mas o webinário ele não é o único. Você pode trabalhar com funis de aplicação direto, você pode trabalhar com funis de sessão estratégica e você pode trabalhar com empilhamento de upsell. Então, pô, validou o primeiro upsell, coloca o segundo, validou o segundo, pode ir para o terceiro. Existem formas de você fazer isso de maneira estratégica, seja usando mais VSL ou TSL, que nada mais é do que uma carta de vendas escrita. Quando você faz isso, o teu resultado é mais consistência de lucro, aumento da sua margem e menor oscilação em dias ruins de tráfego. Então, para você que já está escalando, é bem provável que você esteja pecando em extrair o dinheiro da sua base. Então, basicamente, o que que a gente consegue resolver? Funil de validação. Coloca o teu produto no ar rápido e valida com pouco dinheiro. Funil de escala. Cria um funil de VSL ou otimiza a VSL que você já tem para você bater ali 10, 20, 30, 40 mil de faturamento diário na escala, já atorando. E o funil de monetização? Aumentar a base, aumentar a lucratividade e reduzir a inconsistência de vendas para uma operação que já está escalada. Então são esses os três momentos de operação. E obviamente isso pode mudar quando você vai colocar um novo funil, enfim, existem outros cenários, mas aqui é o principal que você tem que saber. O que que eu vou te orientar agora? Quais que são os próximos passos, tá? Primeiro passo,
no botão abaixo desse vídeo. Depois, você vai me enviar uma mensagem diretamente no WhatsApp. Você vai falar ou diretamente comigo ou com alguém da minha equipe. Depois disso, se eu entender que faz sentido, a gente vai marcar um diagnóstico gratuito. E aqui eu quero deixar muito claro: eu não tenho um interesse de te sair vendendo qualquer coisa, porque o meu não é te vender curso, não é vender mentoria, não é vender implementação. O meu foco é te ajudar. Hoje eu já a minha operação de direct response rodando e hoje a maior parte do faturamento vem das minhas próprias ofertas. Mas para mim é muito interessante aumentar o meu ecossistema, tanto pelo aumento da autoridade que isso gera para mim, quanto pelas oportunidades de negócio que surgem. Então, eu vou fazer um diagnóstico gratuito de verdade, se eu entender que para você é uma prioridade e você está no momento para fazer algo diferente da tua operação. Então, vamos trocar essa ideia, vamos bater esse papo. A gente vai fazer um diagnóstico gratuito, uma consultoria de verdade gratuita, em que eu quero analisar qual que é o momento que você está, se é validação, escala ou monetização, qual funil você deve criar, ou se você já tem um funil, como que a gente pode melhorar a performance desse funil para você escalar muito mais com lucratividade, e a partir disso você tem a opção de seguir sozinho ou a gente pode implementar isso juntos, tá? Basta você clicar no botão abaixo e a gente troca uma ideia. Valeu!